Olá, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir este vídeo. Eu sou o Bruno Ascioli, seja bem-vinda, seja bem-vindo a Eclipse. Como você já deve ter visto no tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre renda fixa e renda variável, dando continuidade às nossas aulas de investimento. Nós estamos tendo aí aulas nas últimas semanas já de renda fixa há algum tempo e hoje a gente vai falar algumas particularidades que você precisa entender tanto sobre renda fixa quanto sobre renda variável para você que está iniciando no mundo dos investimentos agora, tá? Então pega papel e caneta que eu te encontro depois da vinheta. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso vídeo de hoje, eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que nós liberarmos um conteúdo novo. Já estamos na semana das aulas do Rica da Família. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista porque elas só vão ficar disponíveis aqui no YouTube até o final de julho, comecinho de agosto. Então, se você quer aí assistir o que está rolando nas nossas aulas, assista às aulas anteriores. E agora, vamos falar então sobre o tema da nossa aula e também, antes que eu esqueça, se inscreve não, né? Segue a gente lá no Instagram, nós estamos com @Equilibrice oficial, tem conteúdo todos os dias da semana, do mês, para você curtir com a gente, brincar um pouco, entender um pouco mais sobre investimentos e empreendedorismo, dentre outras coisas que são importantes também para sua vida e que tal um pouco mais de equilíbrio financeiro também. Falando aí sobre renda fixa e renda variável, antes disso a gente precisa voltar algumas casinhas do tabuleiro para entender algumas coisas específicas. Por exemplo, eu fiz um checklist aqui de algumas particularidades que a gente precisa entender quando a gente está falando aí de investimentos. E a primeira dela, eu acredito que é uma coisa muito importante para quem está entrando aí no mundo dos investimentos, que é você entender quais são os seus objetivos com os investimentos. Se você pensa somente em ter liberdade financeira, parar de trabalhar, ter uma vida luxuosa em curto período de tempo, eu já te aviso de antemão que isso não vai ser tão fácil assim. É por isso que a gente bate tanto na tecla de que você deve entregar valor para as outras pessoas através do empreendedorismo. Quando a gente fala de investimentos, ele é um veículo para potencializar e proteger os seus ganhos. Então, no primeiro momento, eu quero proteger o dinheiro que eu consigo fazer todos os meses e para isso eu preciso dos investimentos. Num segundo momento, eu quero aumentar o meu patrimônio. Então, é muito comum que você vá buscar sim aí então os investimentos. Mas aí, falando que a gente precisa entender qual que é o seu objetivo, isso tem que ser algo muito bem explicado, tem que ser algo muito claro para você. Para que você quer investir? É para ter liberdade financeira? É para parar de trabalhar para as outras pessoas? É para montar um negócio? Você precisa enxergar se investir é somente o único caminho disponível para você hoje. E às vezes não é. Eu, antes mesmo de começar a investir, eu já era empreendedor. Por quê? Eu trabalhava, eu empreendia, logo eu tinha mais dinheiro para eu investir. Mas eu nunca fiquei esperando somente os investimentos fazerem um trabalho duro por mim. Eu trabalhava à parte para ter mais dinheiro para eu poder sim, aí então, investir. E você deve pensar a mesma coisa. Entre empreender e investir, se você puder, faça as duas coisas, tá? A segunda coisa que eu elenquei aqui que você precisa entender é o seu perfil como investidor e como investidora. Nós temos 3 perfis básicos que eles são feitos através de um teste chamado Suitability, que as plataformas de investimentos, corretoras de valores, alguns bancos digitais possuem, que é um teste para mostrar a sua propensão a perder dinheiro e ganhar dinheiro. A questão em quanto tempo você quer manter o seu dinheiro investido em um determinado ativo? Quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido? Qual é o seu grau de aversão a risco? O que você sabe sobre o mercado financeiro? Você trabalha diretamente com isso? Então, eles fazem perguntas que, conforme você vai respondendo este questionário, eles vão aí desenhando qual é o seu perfil de investidor e de investidora. E existem 3 que são eles. O conservador, que é aquela pessoa que
ela quer ganhar pouco dinheiro, mas ela entende que ganhar pouco dinheiro também é garantir segurança, porque quanto mais arriscado o investimento, na verdade, quanto mais rentabilidade você busca no investimento, mais risco você vai correr. É um caminho inevitável. A gente consegue blindar a nossa carteira de investimentos, fazer algumas coisas para proteger o nosso patrimônio, mas vai ser inevitável você conseguir ter um ganho de capital, aumentar o seu patrimônio sem correr algum tipo de risco. Então, a pessoa que ela é conservadora, ela prefere ganhar um pouco menos de rentabilidade nos seus investimentos, porém ela tem mais segurança e ela saber exatamente o que ela está fazendo, mesmo que ganhando menos. Nós também temos o segundo perfil, que é o moderado. O investidor moderado é aquele que ele quer ter parte do que ele tem guardado aí no lugar que ele entenda, tenha mais segurança, mais liquidez, porém tem uma menor rentabilidade e, ao mesmo tempo, ele busca diversificar parte do patrimônio dele em ativos que são um pouco mais arriscados, porém garantem um pouco mais de rentabilidade para ele. Então ele é aquela pessoa, ela é aquela pessoa que ele está no meio termo. Ele tem um pouco de dinheiro guardado aí para as reservas de emergência, metas e afins, mas agora ele também busca um pouco mais de ganho de patrimônio. Esse é o perfil mais comum que eu enxergo hoje no mercado financeiro quando a gente fala de pessoas começando a investir. Até pelo grau de conhecimento, já teve aí uma familiaridade maior com alguns tipos de investimentos, então é um perfil que a gente acha com mais facilidade, que é o moderado. E o terceiro, e o mais, digamos que avançado, é o agressivo ou arrojado. Em alguns lugares você pode encontrar como agressivo, em outros como arrojado. É aquela pessoa que ela não pensa mais só em segurança. Ela sabe que ela vai correr mais risco, porém ela vai ter retornos potenciais. São as pessoas que investem muito mais em bolsa de valores, têm muito menos dinheiro guardado em lugares de segurança. O foco delas principal é fazer o aumento de patrimônio. No decorrer do tempo, é muito natural que o investidor ele percorra esses três perfis, né? Conservador, moderado, até chegar ao arrojado, porque ele vai ganhando familiaridade com os investimentos e com isso vai ganhando mais segurança. Então é muito comum você começar como conservador, passar para moderado ou intermediário e chegar a um avançado ou arrojado. Assim também como é muito comum você continuar no conservador, você não quer ter riscos, você quer ter ali um ganho menor, porém você quer ter mais segurança, você quer colocar o seu dinheiro em lugares que você entende que dependam de você, principalmente fazer a gestão daquilo, onde fatores externos não fazem tanta diferença quanto o arrojado, que ele tem mais essa, digamos, predisposição a correr mais riscos. Então você pode ser aquela pessoa que vai se enquadrar em um desses três perfis e pode ficar a vida toda em um ou migrar. Eu, quando comecei, eu era conservador, hoje eu sou um moderado. Eu não sou arrojado porque eu não pego todo o meu dinheiro e coloco em bolsa de valores. Eu gosto um pouco mais de segurança, também busco um pouco mais de rentabilidade e eu sou um empreendedor. Então, numa escada de risco, o meu lado de maior risco, de maior, digamos que, perigo, é empreender. Porque quando a gente empreende, a gente não tem garantia nenhuma. Essa que é bem a verdade. É você mesmo e você tem que se virar. Então, essa é a maior parte do meu risco que eu corro hoje, é empreendendo e não com os investimentos. Então, nos investimentos eu ainda sou moderado e pretendo me manter aí durante um bom tempo. Passado este primeiro momento que você entendeu qual que é o seu perfil de investidor e de investidora, você fez o seu teste de suitability, foi habilitada a plataforma de investimentos para você, é hora da gente entender um pouco sobre o que é a renda fixa e o que é a renda variável. Começando pela renda fixa, eu preciso entender algumas particularidades dessa classe de ativos. Tá? Todo investimento é um ativo, porque ele trabalha para te gerar algum retorno. E eu preciso entender também que quando eu estou investindo, eu estou emprestando dinheiro para alguém, esse alguém está fazendo mais dinheiro e vai me devolver em troca de rentabilidade ou de prejuízo, dependendo do cenário. Então, partindo da renda fixa, como o próprio nome já diz, a renda é fixa. Ela possui alguns indicadores importantes para você saber exatamente quanto que você vai ter de dinheiro no futuro. E eu destaquei alguns pontos importantes. Primeira coisa é que dentro da renda fixa nós temos duas classificações de títulos. Nós temos os títulos públicos e os títulos privados. Dentro de títulos públicos eu tenho particularmente o Tesouro Direto.
quando eu empresto dinheiro para o governo e ele usa aí para pagar as contas do governo. Mais uma vez, se você ainda não assistiu a série de vídeos sobre Tesouro Direto, volta alguns vídeos aí e assista, porque tem bastante informação falando sobre os títulos pré-fixado, pós-fixados, indexados a Selic. Isso vai ajudar bastante você a entender um pouco melhor sobre os títulos públicos. Então, basicamente, títulos públicos da renda fixa é o Tesouro Direto. Dentro dos títulos privados da renda fixa, eu tenho CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, poupança. Poupança é um investimento que a gente deixa um pouquinho de lado, mas a gente não deve esquecer que ele também faz parte da renda fixa. Então, esses são os tipos de investimento que eu tenho hoje disponível dentro da renda fixa. Tem um ou outro a mais, mas a gente vai focar nesses. Mas, além disso, dos títulos públicos e privados dentro da renda fixa, eu ainda tenho algumas informações importantes que me garantem saber quanto eu vou ter de retorno no futuro. Então, quando a gente fala de renda fixa, eu tenho indicadores que podem ser pré-fixados, ou seja, eu tenho uma taxa no momento que eu estou contratando o investimento, então eu sei quanto exatamente ele vai render aí no futuro. Eu tenho os pós-fixados, que geralmente são atrelados à inflação, a indexadores bancários como CDI, IPCA, IGPM. Então eu consigo saber a taxa no pós-fixado, pelo menos uma taxa aí próxima do que eu quero. Eu tenho os híbridos, que são uma junção do pré-fixado com o pós-fixado. Então, é muito comum você achar um CDB, por exemplo, híbrido, que vai te dar 4% mais IPCA. Significa que ele vai te pagar uma taxa pré-fixada, ou seja, você sabe quanto que é a taxa, mais o pós-fixado, que é o IPCA do período. Então, é a inflação do período. Ele vai te pagar a inflação mais 4%. E esses são dois indicadores importantes de rentabilidade dentro da renda fixa. Além disso, alguns investimentos da renda fixa possuem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil do seu patrimônio investido, protegido. E é muito importante saber quais são esses investimentos, tá bom? Títulos públicos, que é o do governo, não tem a garantia do FGC, tem a garantia do próprio governo, que é a garantia maior da nossa economia. Já alguns investimentos da renda fixa dos títulos privados possuem, alguns deles, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e você precisa saber quais são eles. Nós já falamos aí sobre renda fixa nos vídeos anteriores, então volta lá e assista os vídeos que a gente está falando sobre o FGC, tá bom? É importante destacar também que a maior parte dos investimentos em renda fixa possuem tributação, ou seja, você paga imposto de renda sobre a rentabilidade do seu investimento. Isso vai funcionar tanto para títulos públicos ou títulos privados da renda fixa, tá? E essa tabela, até o momento, ela é regressiva. Existe o projeto de lei, da tributação de alguns investimentos. Para 2022, vamos ver aí se isso realmente acontece, ou para um segundo momento. Mas o que é vigente hoje é que existe sim uma taxação de impostos sobre o seu investimento, na verdade sobre a rentabilidade do investimento, em tabela de imposto de renda regressivo. O que é isso? Significa que a gente tem uma tabela de imposto que vai incidir sobre a rentabilidade do seu investimento. E ela vai de 22,5%, que é a maior alíquota cobrada sobre a rentabilidade, e vai diminuindo com o passar do tempo. Então, para a gente entender um pouco melhor, de 0 a 180 dias, você vai pagar sobre o que rendeu do seu investimento 22,5%. De 181 dias a 360, se eu não me engano, você vai pagar 20% sobre o que rendeu do seu investimento. Se eu não me engano, até 720 dias você vai pagar 17,5%, e a partir de mais de 720 dias você vai pagar a alíquota mínima de 15%. Então, o que significa isso? Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto de renda você vai pagar sobre esse investimento. Então, mais uma vez, você vai pagar sobre a rentabilidade, não sobre o valor que você está aplicando, tá? Então, esses são indicadores importantes que você precisa conhecer
da renda fixa. A renda fixa ela é muito voltada hoje para quem precisa fazer reservas de emergência, caixas de oportunidade, dinheiro de metas. Não é para você ganhar dinheiro de forma potencial, pelo menos não é o que eu enxergo. Eu enxergo que é muito mais para você ter segurança e saber exatamente quanto que você vai ter aí no futuro, mesmo que com alguns indicadores de inflação que você vai precisar esperar. Eu acredito que é muito mais voltado para essa área, tá bom? A segunda classe de investimentos que a gente tem, que é muito polêmica, é a renda variável. Na renda variável, a gente está falando exatamente de uma renda que vai variar, ou seja, seus ganhos podem variar e também podem gerar perdas. A gente está falando da bolsa de valores. Eu tenho duas classes de ativos que são mais comuns da gente entender hoje, que são as ações e os fundos imobiliários. Ações a gente vai falar no segundo vídeo, mas só para antecipar um pouquinho, são a menor parte de capital de uma empresa listada na bolsa de valores. Então, às vezes, você não tem dinheiro para ser o dono de uma empresa, mas você pode comprar uma ação daquela empresa e ser dono de um pedacinho dela. Só que essas ações e assim também os fundos imobiliários, que são investimentos de laço imobiliário, imóveis mesmo, eles são da renda variável e eles podem variar. Você pode achar dias em que as ações estão mais baratas, estão mais caras e você pode sofrer essa valorização e desvalorização. Por isso, o nome é renda variável. Também tem uma tributação sobre as vendas dos investimentos. No entanto, ele não tem tantas garantias quanto a renda fixa. É por isso que muitas vezes a gente fala que você precisa entender o seu momento como investidor para saber qual é o melhor cenário para você. Bolsa de valores não é para pessoas que estão montando reserva de emergência, mais uma vez, ao meu ver. Tá? Bolsa de valores é para quem quer aumentar o seu patrimônio, ou seja, aquelas pessoas que já têm dinheiro aí guardado para metas, reservas e afins, e agora está buscando diversificação para aumentar o seu patrimônio. Ou seja, essa pessoa vai se expor a um risco maior em busca também de uma rentabilidade maior. Mas a gente precisa entender, quando a gente fala de renda variável, quanto mais eu correr risco, mais eu posso ter retorno. Mas isso não é uma garantia fixada. Não significa que você correr muito risco vai te trazer também muito retorno. Você pode colocar R$100 hoje e amanhã ter 20, assim como daqui a um tempo pode dobrar para 200. Por isso que o nome é renda variável. Uma informação importante que eu gosto de destacar é que a renda variável ela tem essa magia de se valorizar no longo prazo. Então, não é indicado para investidores de curto prazo, aquelas pessoas que querem colocar dinheiro hoje e tirar amanhã, porque nesse período essa pessoa provavelmente vai perder dinheiro com a oscilação do mercado. O mercado é um ser de luz iluminado que ele oscila todo santo dia, para mais e para menos, né? A gente tem vários fatores que impactam na renda variável, como por exemplo, decisões políticas, meio ambiente, catástrofes ambientais, escândalos de empresas, problemas em sociedade, problemas com balanços, fatores externos fora do país, economia internacional, tudo isso impacta a nossa bolsa de valores. Então é muito comum, é muito normal as ações oscilarem, tá? Ações geralmente oscilam mais do que fundos imobiliários. Então eu preciso entender sobre esses dois cenários. Renda fixa é mais voltado para aquelas pessoas que querem ter um patrimônio mais protegido, reserva de emergência, algumas metas e afins. Renda variável é para quem já tem este pilar consolidado, né, das suas reservas e afins e busca um pouco mais de rentabilidade e talvez também um ganho de patrimônio um pouco mais elevado. É claro que você vai diminuir o seu risco em qualquer uma das classes de ativos, seja renda fixa e renda variável, estudando mais. Então não adianta acreditar que é mágica, porque isso não existe no mundo dos investimentos. E quanto mais você sabe, mais segurança você tem. Você começa a entender como funcionam ações, fundos, como que compra, como que vende, momentos de crise. A bolsa de valores ela tende aí a se valorizar ao longo dos anos, né? Se a gente pegar desde 94 até 2021, nós já passamos por várias e várias crises, onde a bolsa de valores oscilou negativamente e depois se recuperou. A gente sempre fala isso. A bolsa de valores ela se valoriza em queda, ela cresce caindo.
Então você nunca vai pegar a bolsa de valores de uma forma estável, onde ela te garante algo que você está seguro. Isso não existe. Essa valorização e desvalorização é algo diário. Então todos os dias vai oscilar para mais e para menos. Vai ter dias que você vai olhar que as ações estão em queda. Esse talvez seja o melhor momento para comprar? Depende, você precisa sentar e aprender a estudar. E a gente vai falar sobre isso em um outro momento, em outros vídeos. Mas é só para a gente entender exatamente onde você está colocando seus pés quando você fala de renda fixa e renda variável, tá? Então pensa comigo, eu gosto muito de usar esse exemplo. Tudo que você planejar que tiver nome, deixa na renda fixa. É aumento de patrimônio, aí vai para a renda variável. O que eu quero dizer com isso? Se você tem que construir uma reserva de emergência, tem metas de comprar carro, comprar casa, escola dos filhos, segurança, viagem e afins, fica na renda fixa. Se você quer ter mais patrimônio, se você já tem esses bens, né, essas metas protegidas, investimentos da renda fixa, aí é a hora de você estudar sim e procurar a renda variável, porque com certeza você vai ter mais dinheiro para o longo prazo. Então, curtíssimo, curto e médio prazo, pensa mais na renda variável. Longo prazo, pensa mais na renda variável. Essa é a minha filosofia como investidor. Eu quero que você crie a sua, você pense no seu perfil como investidor e como investidora que está começando agora. Você vai sofrer ao perder dinheiro? Mais uma vez, falando que perder dinheiro somente vai acontecer quando você vende realmente um investimento em baixa, tá? Com o passar do tempo, os investimentos vão aí voltando ao seu nível básico e vão se valorizando. Se desvalorizando é algo muito comum. Mas você precisa saber que, em termos de segurança, a renda fixa ou uma escada de risco, para ser mais abrangente, nós temos aí, se a gente for pensar numa escada de risco, eu tenho tesouro direto, né, os títulos públicos, depois eu tenho CDBs, LCIs, LCAs, debentures, e eu vou subindo essas escadas, vou passar por ações, fundos imobiliários, vou chegar lá no empreendedorismo, que é muito risco, você assume muito risco, depois eu vou chegar em mercado exterior, o dólar e outras moedas da economia internacional, ações de fora, fundos de fora, títulos de fora. Depois eu tenho os criptoativos, que são as criptomoedas, que têm aí ganhado muito espaço na mídia. Então eu tenho uma escada de risco a perseguir. E quanto maior eu vou subir desses degraus, mais retorno eu tenho. Talvez dependendo da sua técnica de investimento. Então qual que é a minha indicação? Seja um investidor de renda fixa, de renda variável ou híbrido, que faz os dois, estude sempre. Aqui no canal a gente já tem vários e vários vídeos falando sobre renda fixa, falando sobre renda variável, sobre empreendedorismo. E quanto mais você dominar esses mercados, esses tipos de investimento, mais qualidade você vai ter, tá bom? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer nesse vídeo, que você curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas. Coloque aqui nos comentários o que você achou deste vídeo. Nos dê dicas de outros conteúdos que nós podemos gravar para você, para te ajudar, porque, acima de tudo, esses vídeos são principalmente para ajudar você como investidor, e a gente se vê num próximo momento, tá bom? Um beijo, obrigado por assistir, tchau, tchau!